Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Os irmãos acharam? Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que temos o privilégio de ouvir mais uma vez nessa semana. Senhor, e precisamos ouvi-la. Meu Deus, não estamos aqui para ouvir doutrinas seculares de homens, que não sejam elas, ó Deus, as que vão preponderar aqui, mas que seja a tua boa palavra, que as filosofias humanas apenas sirvam como um instrumento para pregar a tua palavra, para uma ilustração, para o aprendizado, mas que não sejam o foco central, Senhor. Porque nós, da nossa mente humana, não podemos ensinar coisas espirituais. Por isso, meu Deus, eu te peço que o teu Espírito prevaleça aqui na ministração da palavra. Coloco a minha vida à tua disposição, que o Senhor me use, ó Deus, de acordo com a tua vontade, e que a igreja, meu Deus, os meus irmãos, abram os seus ouvidos espirituais para ouvi-la. Assim nós oramos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, de todos os ensinamentos que essa passagem nos dá, um deles me chama bastante a atenção, que é a perseverança dessa mulher. Uma característica que é inerente ao cristão. O cristão é perseverante por natureza. Veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37 ao 39. Hebreus, capítulo 10, do versículo 37 ao 39, diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a vida do cristão é uma vida de perseverança, é uma vida que avança apesar das dificuldades, é uma pessoa obstinada por natureza, determinada num alvo, como o próprio apóstolo Paulo disse, né? Nós falamos aqui na abertura, eu já percorri minha carreira, eu tenho um alvo, nosso alvo é Cristo, e o apóstolo Paulo disse: completei a minha carreira, perseverei, cheguei ao fim, guardei a minha fé. Essa é a vida do cristão. E era a característica da igreja no início. Atos 2:42, que você tanto conhece, né, porque está aqui na nossa escada há anos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E quando nós olhamos para a igreja hoje, nós percebemos que essa característica vem se perdendo, porque quem mais deveria perseverar e ser insistente, mais tem desistido e ficado pelo caminho. E a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E muitos são os que não perseveram nessa doutrina porque não querem ouvi-la, não concordam com ela e a abandonam. Não perseveram na comunhão porque acham que podem ser cristãos em casa, longe, né, da companhia dos irmãos, e preferem ficar sós. Não perseveram no partir do pão. Hoje, o sentimento de amor ligado à caridade, de dar,
o que dar é melhor do que receber, também tem se perdido, porque as pessoas têm acreditado que receber é melhor do que dar, então esse tem se perdido também, não perseveram, e se falar em oração, nem, né, pastor, nem o que dirá de oração? Nós não perseveramos nas orações. E nós temos, secularmente, vários exemplos de pessoas que foram obstinadas, persistentes, perseverantes. Secularmente você conhece, talvez até mais do que eu conheço alguns casos de pessoas que foram perseverantes na sua luta, acreditavam naquilo e foram até o fim, não deixaram se vencer facilmente. E essa mulher, ela é um caso de que não se deixou abater porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, que era a sua filha que estava doente. E nós, quando olhamos para esse aspecto secular, eu já disse, nós vemos pessoas obstinadas. Eu, quando estava estudando há pouco tempo, li um artigo de um rapaz que ele tinha acabado de sair da faculdade e tinha um projeto que ele acreditava muito. E foi oferecer a um investidor. E o investidor disse a ele, não. E ele não aguentou aquele não. Aquilo incomodou ele de uma tal maneira que ele disse assim, bom, se o não é inevitável, eu vou fazer uma terapia para esse não descer, não é? Ficou travado aqui na garganta. E aí ele se propôs a fazer uma terapia de rejeição de 100 dias. Ele fez uma lista de pedidos absurdos, que ele tinha certeza que ia ganhar um não. Então, a proposta dele era, quanto mais nãos eu levar, mais eu vou me acostumar com ele. E aí começou. Chegava para um homem, me dá uma nota de $100, o cara, não. Chegava para uma menina, você quer sair comigo? Ela, não. Então, ele acreditava que nessa seara ele ia perseverar para poder aceitar o não. Até que no terceiro dia ele teve uma surpresa. Ele pediu uma coisa que ele julgava absurda, numa lanchonete de rosquinhas, e a menina, com toda a boa vontade e paciência do mundo, atendeu e quebrou o cara. E isso acabou trazendo para ele um fruto, uma bênção, porque ele acabou conhecido, né? Ele compartilhou isso com muita gente. A menina também foi agraciada pela sua postura de boa funcionária, nada demais que nós devemos fazer, mas ela ganhou notoriedade, ele também, convites para fazer programas e etc. e tal. Foi surpreendido porque perseverou até no não. E nós vemos na Bíblia essa mulher, ela perseverou, ainda que fosse para um não, o que é possível, não é possível? Recebemos um não, ainda que fosse um não de Jesus, e ela recebeu um aparente não, mas ela perseverou, ela obstinou. Paulo também perseverou em oração para que Deus tirasse aquele espinho na carne, e ele disse que 3 vezes ele orou, e talvez já tivesse dito a ele, não, não, e na terceira, basta, chega, a minha graça é suficiente, Paulo, não quero mais ouvir. Mas, às vezes, Deus nos faz essas coisas, não para que a gente o prove de alguma maneira, mas para que Ele nos mostre alguma coisa. E essa mulher é esse exemplo de uma pessoa obstinada, perseverante, e essa é uma grande falta do cristão moderno, a perda do primeiro amor. Nós começamos muito bem, com aquele gás total, né? E à medida que o tempo vai passando, a maioria é uma curva que vai caindo. E nós deveríamos manter a perseverança. Não foi isso que Jesus disse? Eu tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. As pessoas não estão perseverando na igreja, as pessoas estão desistindo. Justamente o povo que deveria ser mais perseverante. Se nós estamos aqui hoje, é porque, em primeiro lugar, Jesus perseverou, amém? E foi até o fim e não desistiu. E outros homens e pessoas também perseveraram, para que a gente tivesse o privilégio de estar aqui hoje, ouvindo e lendo a palavra de Deus. Então, essa é uma característica do cristão, e no moderno, o cristão de hoje tem se perdido. E é muito ruim, irmãos, nós iniciarmos alguma coisa e não irmos até o fim. Uma das coisas que mais me irrita é gastar meu tempo com alguma coisa que eu sei que eu não vou usar.
ou que eu descubro depois que aquele tempo todo que eu perdi, de nada me valeu, porque foi tudo jogado fora, não é? Isso é uma coisa que me deixa muito irritado, e o próprio Senhor Jesus alertou que isso seria motivo de vergonha. No Evangelho segundo Lucas, os irmãos conhecem essa passagem, Lucas capítulo 14, do verso 26 ao 32, uma palavra que Jesus disse a respeito daqueles que pretendiam segui-lo. Do 26 ao 32 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Então Jesus fala a respeito da necessidade de que aqueles que pretendem segui-lo façam esse cálculo. Calculem, porque cada um tem que carregar a sua cruz. E Jesus diz que é necessário abrirmos mão de algumas coisas para podermos segui-lo. E ele diz que o homem que o segue e o abandona e não vai até o fim é motivo de vergonha, porque é semelhante àquele que inicia, um tolo que inicia uma construção sem ter recursos, ou um rei também inconsequente que vai para a batalha sabendo que o exército é mais numeroso e mais poderoso que ele. Então Jesus alerta a respeito dessa iniciativa e não ir até o fim, abandonar no meio do caminho. Então essa mulher Ciro-fenícia é um exemplo de perseverança. Ela é um exemplo porque ela foi até ao fim no seu propósito, que era receber de Jesus uma resposta, ainda que fosse um não, mas ela perseverou. E nós, o que faríamos nesse caso, não é? Nós precisamos olhar para essa passagem e aprender algumas coisas com ela a respeito de perseverança, que é uma característica nossa de cristãos. Eu não sei se você está a ponto de desistir de alguma coisa. Nós ouvimos aqui no culto de casais uma menção que é um exemplo de perseverança, né? O próprio testemunho dos pastores é um exemplo de perseverança. Mas ela mencionou a respeito da passagem que Paulo enfrentou uma tribulação a tal ponto de que estavam também a ponto de desistirmos, quase desistindo da sua própria vida. Mas não desistiu. Apóstolo Paulo se manteve no seu caminho. Eu não sei se você tem sentido isso, se você também tem passado por isso em qualquer área da sua vida, mas hoje nós vamos ouvir falar a respeito de perseverança. Então, olhando para esse texto, nós precisamos aprender algumas coisas. A primeira que eu aprendo é logo no versículo 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Jesus deseja um momento de solidão, de meditação, né, de tranquilidade, de paz. Ele vai com os discípulos para poder ensiná-los, ele pretende se retirar e não ser descoberto, mas aqui diz que ele não pôde ocultar-se. Então ele tentou ficar a sós para meditar, para orar, para ensinar. Jesus tentou. Supondo que Jesus, hipoteticamente, viesse novamente, né? Não imagine, vamos pensar que ainda não é a segunda vinda, encontrando com a igreja nos ares e depois vindo para reinar.
Imagine, hipoteticamente, que Jesus voltou e está habitando entre nós novamente. Será que hoje ele teria esse momento a sós? Será que ele teria conseguido se ocultar e ter um momento de paz e tranquilidade? Irmãos, a julgar pelo que eu tenho visto na igreja nesses meus anos de caminhada, eu acho que ele conseguiria. Eu acho que ele conseguiria ter um momento de paz. Porque essa mulher que tem o desejo de ir procurar Jesus, a tal ponto de não deixá-lo se esconder, ela não estava nem aí para o que Jesus ia ver no coração dela. E muitos hoje, eu acho que se absteriam de encontrar-se com Jesus com medo do que Jesus ia ver no seu coração. Não, deixa Jesus lá, deixa o mestre descansar, não vou, deixa eu ficar aqui, eu vou ficar de longe, eu vou ficar na minha casa, como não é? O pensamento de muitos, vou ficar na minha casa. Eu acredito que Jesus teria esse momento de sossego, mas a palavra diz que Jesus está à porta batendo. Jesus está querendo ser incomodado, mas as pessoas não querem incomodar Jesus, porque não querem que ele diga umas verdades, ele não quer que ele diga o que a pessoa precisa ouvir, e com esse receio eu acho que ele poderia tirar umas férias, ir para a praia e ficar ali tranquilo, sem ninguém incomodá-lo. E isso é algo perturbante para nós. Mas ela nos ensina que ela era perseverante. Ela foi atrás dele, não deixou ele sossegar. E na outra passagem, né, no Evangelho de Mateus, diz que ela insistia, ao ponto dos discípulos mandarem ela calar a boca, e ela insistia, perseverava, não, eu quero que ele me ouça, eu quero falar com ele, e ela perseverante. Isso é o que nós precisamos aprender com essa mulher. Ela não desistiu por causa de um aparente não, que é o versículo 27. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aparentemente Jesus foi até malvado com essa mulher, não é? Dando a ela uma resposta assim. E Jesus diz a ela assim, não, é primeiro necessário que os filhos se fartem. Eu não vim para os gentios, eu vim para o meu povo. E ela também não desiste. Mantém-se perseverante, apesar do aparente não, e persevera com Jesus. E argumenta com ele, sim, Senhor, mas também da mesa das crianças caem as migalhas para os cachorrinhos. Ela não desistiu. Muitos hoje estão perseverando, entre aspas, com Jesus em oração, mas por receberem um não, um aparente não, abandonam, não perseveram mais, não pedem mais, não insistem mais, simplesmente recebem um não e dão as costas. Não perseveram como o próprio rapaz do exemplo que eu dei, e nem é cristão, pelo que eu sei, perseverou apesar de ter recebido um não. Mas as pessoas ainda se voltam contra Jesus por causa do não e não o engolem, se afastam dele. Então, o exemplo dessa mulher de perseverança é de não desistir. E Jesus mostra nessa passagem, como eu disse, que a graça, mediante a fé, seria a fonte das bênçãos e nossa salvação. Essa mulher representa também nós, que somos os gentios. Ela era uma cirofenícia, ela era uma cananeia, e ela foi atrás de Jesus. Por isso ele dá essa palavra dura, mas para mostrar a ela, como mostrou a Abraão, a sua perseverança, a sua fé, e para nós também, mostrar que a graça, a salvação viria sempre pela graça mediante a fé. E é o que Jesus diz a essa mulher, por causa da tua palavra. No outro evangelho ele diz, a tua fé. Então nós, irmãos, aprendemos com essa mulher que persevera atrás de Jesus por sua causa, persevera em oração, persevera buscando uma resposta, e nós precisamos aprender, porque
nós fatalmente desistiríamos. Nós não conseguiríamos manter a consistência, a insistência em pedir e em perseverar. Nós abandonaríamos, como muitos têm feito ao longo do caminho. A palavra diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de herdar o reino dos céus. E nós, a igreja, essas pessoas que têm hoje formado a igreja, não somente têm olhado para trás, como têm alargado o arado e têm voltado para os outros caminhos. Então, nós precisamos aprender, e quando olhamos para a Bíblia, nós também vemos exemplos de perseverança. Não secularmente em perseverar em ser bem-sucedido financeiramente, mas a Bíblia nos mostra exemplos de perseverança. E nós precisamos perseverar, sobretudo, no âmbito espiritual. Não somente perseverar e fazer campanhas de 7 semanas, 14 e etc. e tal, para ganhar algum carro, alguma empresa, alguma outra coisa, mas perseverança espiritual. E quando olhamos para a Bíblia, nós vemos exemplos. O primeiro deles é Noé. A Bíblia começa com o exemplo de Noé, um homem perseverante, chamado por Deus para construir uma arca gigante. Eu também vi uma matéria de uma empresa, se não me engano, que na Inglaterra reconstruiu a arca com as medidas, as dimensões originais. E colocou somente 5 pessoas para trabalharem, e apesar de todas as expectativas e cronogramas que as pessoas colocam na Bíblia, eles levaram, se não me engano, 3 anos e meio. Apenas 5 pessoas trabalhando. Ok, receberam a madeira cortadinha, né, com empilhadeira, um monte de facilidades que naquela época Noé não tinha. Ele precisava ir atrás da matéria-prima, ele precisava cortar a madeira, ele precisava fazer tudo. Mas vamos supor que Noé não tivesse levado os 3 anos e meio, tivesse recebido a ajuda dos seus 3 filhos, e que tivesse levado 20 anos. As expectativas por aí, as estimativas são mais. Dizem que ele levou 100 anos. A Bíblia diz que levou 100 anos desde que Noé teve seus filhos, com 500 anos, e com 600 anos caiu o dilúvio. Mas não se sabe exatamente quanto tempo ele levou para construir. Mas supondo que essa nova arca aí foi construída em 3 anos e meio, com 5 pessoas, e tinha um material todo, vamos colocar aí 20 anos para Noé construir a arca naquela época. Somente seus filhos tendo ajudado a partir de um determinado momento, ao longo, né, da sua empreitada, já rapazes ajudando seu pai, mesmo sem ter a noção exata do dilúvio, ele não sabia o que era aquilo, as pessoas não ajudaram Noé. Ao ver construindo a arca, duvido que alguém tenha ajudado Noé, não sabiam o que era chover, mas ele perseverou, debaixo da palavra de Deus, perseverou pela salvação da sua família. Porque Deus disse a ele: entrará na arca você, a sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, além dos animais em pares. Então Noé foi um homem que perseverou com Deus pela salvação da sua família. Noé não desistiu, apesar de não ter a ajuda de ninguém, apesar de todos estarem contra ele e ter muito trabalho, ele perseverou até terminar de construir a arca. É outro exemplo de perseverança. O segundo exemplo que eu vejo na Bíblia é Jacó. Jacó também foi um homem que perseverou. Está lá em Gênesis, capítulo 32. Abra lá comigo, por favor. Gênesis, capítulo 32, do versículo 22 ao 29. Gênesis 32, do 22 ao 29. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até ao romper do dia.
Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Outro exemplo de perseverança que nós vemos na Bíblia é Jacó. Jacó, temendo o seu reencontro com seu irmão Esaú, lutou à noite com o anjo. Talvez ele não tivesse percebido no início, ele estava sozinho ali de noite e encontra um homem, e talvez ele não tivesse percebido que era um anjo, mas diz a Bíblia que ele travou uma luta corporal com ele. E a ponto de esse anjo dizer que não aguentava mais com ele e tocou-lhe no nervo da coxa. Eu, pessoalmente, acredito que é o nervo ciático, né, porque diz mais à frente que era o nervo do quadril. Então, a dor do nervo ciático é terrível. Então, o Senhor Jesus, que muitos consideram que esse encontro desse anjo foi o Senhor Jesus, né, antes de vir em carne, ele se mostra, se revela a Jacó e ali contende com ele. E ele, nessa luta, foi tão intensa que ele teve que lhe tocar o nervo, para que ele o deixasse ir, para que mostrasse a Jacó que ele era humano, limitado, e ele, Jesus, ilimitado e poderoso. Apenas um toque. Ele poderia ter feito com Jacó isso há muito tempo, ou até coisa pior, mas apenas lhe tocou depois de Jacó ter lutado muito tempo com ele. Então foi uma perseverança, um outro não aparente que Jacó recebeu ao ser tocado na coxa. Talvez ele pensasse assim: eu não aguento com ele, ele é muito forte, muito poderoso, vou desistir, vou jogar a toalha e vou parar de lutar. Mas a perseverança de Jacó redundou em bênção, porque ele lutou por uma bênção. Ele não disse para o anjo: eu não te deixo até que você me dê alguma coisa. Não. Ele disse: eu não te deixo ir enquanto você não me abençoar. E ele perseverou. Às vezes Jesus também faz assim conosco. Jesus nos reduz a nada para nos mostrar e ensinar coisas. Como fez com a mulher cananeia. Deu a ela uma resposta dura para mostrar a ela alguma coisa, tocou no nervo de Jacó para mostrar a ele alguma coisa, mas o abençoou ali, porque Jacó perseverou, e o resultado da sua fé e perseverança foi a bênção. Versículos 28 e 29, então disse: já não te chamarás Jacó, que quer dizer usurpador, mas Israel, que significa campeão com Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó, então, é um outro exemplo de homem que perseverou. Podemos dizer que em oração, se fosse hoje, pela sua família também. Porque ele já tinha mandado a sua família na frente e ele ficou para trás, esperando que a sua família passasse por Esaú, ilesa, e se ele tivesse que ficar, morresse sozinho. Então ele pediu e lutou com o anjo e disse: eu não vou te deixar ir embora enquanto você não me abençoar. E muitos têm lutado pouco e têm deixado a luta sem receber uma resposta definitiva. Muitos têm abandonado, às vezes, durante o silêncio de Deus. Muitos têm abandonado quando veem que a luta é difícil, a luta corporal é difícil,
a luta em oração é difícil, a luta pela minha família é difícil, a luta pelo meu casamento é difícil, a luta pelo meu negócio, pelos meus filhos é difícil, vou abandonar o barco, porque eu não aguento, não consigo perseverar. Mas, se você perseverar, você é abençoado. Como nós vemos nos exemplos bíblicos. Você recebe uma resposta, ainda que não seja a que você quer, mas você recebe a resposta. Mas nós temos visto pessoas abandonando a luta, deixando o caminho, a construção, sem perseverar. Um outro exemplo que eu vejo na Bíblia é Ana, a mãe de Samuel. Vocês também conhecem a história. Humilhada por Penina por anos a fio, também perseverou. Toda vez, ano em ano, eles subiam para oferecer os holocaustos, e ela sempre perturbando Ana. Embora seu marido a amasse e desse a ela a porção dobrada, porque a amava, a outra a perturbava, porque ela havia lhe cerrado a madre. E ela, mesmo assim, persevera, porque depois de uma luta em oração, após ser até confundida com um alcoólatra, ela fez um voto com Deus e não voltou atrás. Veja o exemplo lá no primeiro livro de Samuel, logo no primeiro capítulo, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 24 e 28. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ana perseverou, não somente em oração, porque queria um filho, mas também perseverou no seu voto. E muitos também têm perseverado na oração, votando, fazendo voto, que Deus não exige, diz que você não é obrigado a votar, mas se votar, cumpra, né? Faça, vá até o fim, persevere. E muitos também fazem um voto com Deus e não perseveram. Abandonam no meio do caminho o compromisso, mas Deus diz, é preferível que você não vote. Mas se fizer o voto, cumpra-o. E muitos talvez hoje estejam nessa situação, porque ela fez o voto com Deus e não voltou atrás. Ela foi até o fim. E muitos hoje estariam na seguinte situação: Deus me deu e eu fiz um voto, mas agora, olha, aquele voto foi de brincadeira. Vamos romper o contrato, vamos só até aqui, eu não vou deixar o filho, tá? Porque, afinal de contas, é muito doloroso para uma mãe deixar o seu filho servindo na casa do Senhor, vê-lo uma vez por ano só. Não vou fazer isso, vou ficar com ele. Mas ela foi até o fim no seu propósito. E também era para a sua família, porque era seu filho. Então, nós aprendemos também com Ana, que perseverou por causa da sua família e foi abençoada. Veja, irmãos, 3 exemplos de perseverança de homens e mulheres na Bíblia que perseveraram, lutaram em prol da sua família, por uma resposta, uma bênção, e lutaram, e receberam resposta, e foram abençoados. Mas aprendemos com essa mulher cananeia, que ela não desistiu, apesar de uma primeira, um aparente não. Mas nós estamos muito cômodos, nós estamos muito mal acostumados, somos a geração do aqui e agora,
não é? Se eu não recebo, eu bato o pezinho, reclamo, né? Cruzo os meus braços e faço cara de... né? Faço o biquinho e fico chateado com Deus. Desisto, abandono. Mas essa mulher cananeia, mais Noé, Jacó e Ana me mostram o que é ser perseverante. O que é ser alguém de Deus que persevera e vai até o fim nos seus propósitos. Todos eles por causa da sua família. O último exemplo que não poderia faltar, que nós já mencionamos, é o próprio Senhor Jesus, o maior exemplo de todos, porque ele veio com um propósito e perseverou até o fim para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Foi ou não foi? Isaías fala a respeito disso. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, até o verso 11. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja o que diz o profeta Isaías a respeito de Jesus, palavras que Jesus conhecia muito bem, quando ele diz que ele era o Messias e que havia se cumprido aquela palavra, ele sabia exatamente o que lhe sucederia. Mas ele foi até o fim, como disse aqui, ele foi oprimido, humilhado, foi moído, mas ele não abriu a boca, como ovelha muda que é levada para ser tosqueada. Ele levou os nossos pecados sobre si, levou as nossas transgressões, ele foi traspassado, mas ele foi até o fim, porque havia a necessidade de ir até o fim, de perseverar, porque ele veria o fruto do seu penoso trabalho e veria satisfeito a igreja do Senhor prosperando, crescendo, caminhando, avançando, perseverante como o exemplo que ele deixou para nós. Então o Senhor Jesus é o maior exemplo de todos, perseverou, e nós estamos aqui para perseverar também. Se nós não tivéssemos que perseverar, irmãos, não havia razão para estarmos aqui. Jesus já teria nos tirado. Então, todos esses exemplos procuraram Jesus para um milagre na sua família. O quanto nós temos procurado Jesus por um milagre na nossa família?
o quanto nós temos perseverado, quanto nós temos lutado em oração pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, o quanto nós temos combatido esse bom combate da fé. Nós temos abandonado, temos desistido ao longo do caminho. Pense nisso, irmão. Persevere em oração pela sua família. Lute, ainda que você seja tocado na coxa, ainda que você leve uma palavra que você não queira ouvir, mas não desista. Vá até o fim, persevere. Lembre-se que nós não somos dos que voltamos atrás. Amém? Como a igreja primitiva, nós perseveramos e hoje Ele quer ser achado por você. Eu disse, Jesus não quer se esconder. Jesus quer ser achado. Mas nós é que precisamos buscá-lo. Ele está à porta batendo, esperando para que nós possamos abrir o nosso coração e ter comunhão com Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o seu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Vamos orar, irmãos. Se você tem se sentido assim, a ponto de desistir, como disse o apóstolo Paulo, não somente pela sua família, por algum outro problema profissional, emocional. Ora comigo, se você tiver desejo, venha aqui à frente, peça a Deus para te fortalecer, para que você tenha perseverança. Peça a Deus, Deus, me ajuda a perseverar, me ajuda a não desistir, porque eu estou a ponto de desistir por algum motivo, por alguma causa, mas peça a Deus, que Deus te ajude a perseverar. Vamos orar juntos? Pai, nós ouvimos a Tua palavra, meu Deus, e da necessidade urgente, Senhor, de colocarmos em prática algo que é inerente a nós, o Teu povo, que é perseverante, persistente e vai até o fim, como a Tua palavra nos ensina a respeito desse povo. Meu Deus, nós queremos aprender com esses exemplos de homens e mulheres de Deus que não desistiram apesar das dificuldades aparentes, que não olharam para as circunstâncias, mas foram perseverantes em busca de uma resposta. Essa é a vida do cristão, uma vida de perseverança, uma vida de consistência, de constância na tua casa, meu Deus, nos teus caminhos. Meu Deus, levanta um povo perseverante, obstinado, Senhor, em fazer a tua vontade, em ouvir a tua voz, em seguir os teus caminhos, ó Deus, para que nós possamos completar a nossa carreira com paz no nosso coração, conscientes de que fizemos o que tinha que ser feito, oramos o que tivemos que orar e fizemos a tua vontade, meu Deus. Ajuda o teu povo, Senhor, a perseverar. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar.
tentaram matar os teus sonhos, sufocando o seu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Seja o Senhor. Amém, irmãos? Persevere, não desista. Isso faz parte da nossa vida de cristão. Amém?